Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho recebido uma palavra da parte de Deus. Tem aproximadamente 2 dias que Deus traz à minha mente e ao meu coração um versículo. E esse versículo da Bíblia tem falado fortemente, profundamente ao meu coração. E eu me sinto convencido, eu me sinto completamente autorizado por Deus de também transmitir a você, compartilhar com você através desse vídeo simples, o que Deus também tem falado ao meu coração. Se você pode, eu lhe convido a pegar aí uma Bíblia na sua residência, talvez na sua bolsa, onde você estiver. Se há condições, abra aí no Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, o versículo 14, muito conhecido, muito citado, muito ouvido. Esse versículo nos diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Alguns pesquisadores, os estudiosos, como por exemplo os eruditos, aqueles também que estudam as leis judaicas, como por exemplo o compêndio de informações da legislação das leis judaicas, como por exemplo o Talmud, a Mishnah, afirmam que tanto o primeiro e o segundo livro das Crônicas, como Esdras também e o livro de Neemias, foram escritos por Esdras. Tem como objetivo, a história é registrada de acordo com os estudos, as pesquisas, em um período pré-exílico. Porém, a origem de todo este contexto, é se dada a um período já pós-exílico, ou seja, um período após cativeiro, ou seja, o momento a qual o povo foi transportado, o povo de Jerusalém, de Judá, foi transportado à Babilônia por Nabucodonosor e ali ficou 70 anos em cativeiro. Os registros de 1º e 2º Crônicas, no livro de Esdras e Neemias, têm como objetivo falar também do regresso desse povo após esse período. O povo de Judá, após o período de cativeiro babilônico, voltaram, regressaram, não é? E nesse momento o povo preocupou-se em relação à restauração de Jerusalém. Jerusalém estava destruída, arruinada, e para isso, por exemplo, Neemias teve o interesse de restaurar os muros e também as portas da cidade. O povo preocupou-se sim com a estética da cidade, preocupou-se sim com a fisionomia da cidade, com os muros, as portas, com a restauração, a reedificação. A cidade estava em ruínas, estava quebrada, destruída. Porém, havia algo que era extremamente mais importante. E havia uma indiferença quanto a isso. Havia uma certa displicência quanto a isso. Por isso que Deus agora está chamando a atenção, exatamente no capítulo 7 de 2 Crônicas, o versículo 14, onde lemos: Deus agora está se referindo a um declínio. Deus agora está se referindo ao lado não físico, mas espiritual do povo. O povo já voltava do cativeiro não como antes, não servindo, não temendo a Deus como antes, não buscando a Deus como antes. O povo agora estava indiferente para com Deus. Havia um declínio espiritual,
Havia uma certa indiferença do povo para com Deus. O povo já não era mais o mesmo. Havia uma distração, havia meio que distanciamento entre o povo e Deus. Não por causa de Deus, mas pelo povo que agora estava deixando-se esfriar. Se envolveram por demais com alguns costumes e esqueceram-se de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Por isso que Deus agora está chamando a atenção do povo, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja que o interesse parte de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus fala de um momento onde o povo precisa se humilhar diante dele. A Bíblia Sagrada diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor Jesus falava sobre a humilhação. Glórias a Deus. É necessário um momento de se humilhar, de reconhecer a sua fragilidade, de reconhecer as suas falibilidades, de reconhecer as suas limitações, de reconhecer o seu erro, o seu estado pecaminoso, reconhecer aonde caiu, o que tem feito de errado e reconhecer que precisa melhorar, precisa de uma restauração. Glórias a Deus. É necessário a humilhação diante de Deus. Muita gente se humilha para tudo e para todos, mas não se humilha diante de Deus. Deus está dizendo: se esse povo se humilhar e orar. Muita gente fala com tudo e com todos, mas se esquecem de orar, de falar com Deus, de recorrer a Deus, de clamar a Deus. Deus não para por aí. Se humilhar e orar e se converter. A continuação do versículo: e buscar a minha face. Buscar a minha face. Eu me lembro quando Deus utilizava de Isaías, o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu me lembro quando Deus usava Jeremias dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o desejo de Deus, de ver o povo recorrendo a Ele. Até porque a quem vamos recorrer? Tanta gente busca tanta coisa, busca se apoiar em tantas coisas, no dinheiro, na medicina, nos amigos, em tantas coisas, mas se esquecem de buscar a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Irmão, eu sinto graça de Deus em dizer isso. Deus está trazendo essa orientação ao planeta. Mas Deus não para, Deus ainda diz glórias ao nome do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, deixar de lado, abandonar as práticas erradas e fazer o correto, abandonar o mal e fazer o bem, não apenas de lábios, mas de coração, com atitude. Glórias ao nome do Senhor. Eu sinto graça de Deus nesta palavra, em falar esta palavra. Deus está falando com o planeta, Deus está falando com o povo, com a humanidade, Deus está falando com as Américas, Deus está falando com a Europa, com a África, com a Ásia Oriental, Ocidental. Deus está falando com a Oceania. Deus está falando com os que estão distantes da sua presença, mas também com aqueles que estão dentro, mas que precisam melhorar.
Deus está falando comigo. Deus está falando contigo nesta hora. Glórias ao nome do Senhor. Deus, ele diz, se acontecer isso, se o povo se humilhar, orar, buscar a minha presença, a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que Deus promete restauração. Deus promete perdão. Quem sabe eu falo com pessoas que estão distantes da presença de Deus. Pessoas que antes serviam, mas agora estão distanciadas. Alguma coisa te fez te afastar, te distanciar. Mas Deus fala contigo por sua palavra nessa hora. Quem sabe você que está dentro, mas ao mesmo tempo está fora. E você sabe disso. Deus fala contigo. Tempo de autoanálise. Tempo de haver uma reflexão, a autorreflexão. Tempo de olhar para dentro de si, rever os seus conceitos. Tempo de rever a caminhada e de ajustar as coisas, de acertar as coisas, de consertar as coisas, de fazer o correto. Glórias a Deus. Que Deus em Cristo nos ajude e tenha misericórdia de nós, a começar de mim, em nome de Jesus. Amém.